Muito bem, vamos ver como é que fica a questão do registro da empresa, do usuário, né? Aqui no servidor PHP, tá? Lá na tela do Flutter, né? Quando o usuário ele entra pela primeira vez, ele informa os dados da empresa, depois ele cai naquela tela lá do termo de uso, né? Então ele vai ler lá os termos de uso, depois lá no finalzinho da tela ele vai selecionar se ele é e-mail ou não, vai aceitar o termo de uso e vai clicar em confirmar, tá? Quando ele clica em confirmar, nós fazemos alguma coisa no servidor. Dentre elas, nós gravamos alguma coisa no banco de dados, geramos um código e mandamos por e-mail para ele. Daí ele vai pegar esse código no e-mail, vai colocar numa caixinha lá no Flutter. Quando ele preencher o código, nós voltamos no servidor de novo, acessamos o servidor, consumimos o servidor para verificar se esse código está correto. Se estiver correto, nós gravamos alguma coisa no servidor da retaguarda e retornamos para ele esse objeto, para que seja possível que ele também grave no banco de dados local e libere a aplicação para o cliente utilizar a aplicação, né? Então, como é que tudo isso funciona aqui no servidor PHP? Eu tenho aqui no Empresa Controller um método registrar, tá? Esse método registrar, nos argumentos dele aqui, ele vai receber o CNPJ, legal? No corpo, ele recebe o objeto empresa, tá? E nós recebemos dois itens no cabeçalho da requisição, que é a operação e o código da confirmação. Dependendo dessa operação que sobe, nós vamos executar um de 3 métodos do meu serviço. Se a operação for registrar, nós executamos o método registrar. Se a operação for reenviar e-mail, nós executamos o método enviar e-mail confirmação. E se a operação for confirmar código, nós executamos o método conferir código confirmação, passando tanto o objeto empresa e, neste caso aqui, passando também o código confirmação que o usuário nos enviou, tá? Na volta, eu retorno para o cliente um objeto empresa. Pronto, então vamos analisar o que é que faz cada um desses métodos aqui no service, né? Começando com o método registrar. No método registrar, a primeira coisa que eu faço é consultar se existe a empresa que ele mandou no CNPJ, tá? Se existir esta empresa, e ela ainda não tiver sido marcado como pendente, eu vou colocar essa empresa, o registro dela para pendente e vou mandar um e-mail para o cara, tá? Eu marco ela como pendente para eu esperar que ele me informe o código. E se por alguma razão ele fechar a aplicação e entrar de novo e clicar lá no botão para se registrar de novo, eu não entro aqui novamente, eu não mando o e-mail para ele de novo não, tá? Eu só vou mandar o e-mail para ele de novo se ele clicar no botão reenviar e-mail, tá bom? Então o objetivo desse primeiro passo aqui é só deixar a empresa pendente no banco de dados da retaguarda, pendente de registro, e mandar um e-mail para o cara, tá? O e-mail, né, o envio do e-mail está aqui embaixo, ó. A primeira coisa que eu faço para mandar o código para ele é gerar o código, né? O código vai ser a concatenação do CNPJ da empresa mais uma chave. Essa chave, ó, tá lá nas constantes, essa daqui, sua chave de 32 caracteres aqui, tá? Inclusive eu vou abrir aqui a constantes e vou colocar aqui um to-do alterar quando for para produção, que é para nós não esquecermos de colocar uma chave aqui, tá certo? Que não seja essa chave genérica, né? Então ele concatena o CNPJ da empresa com aquela chave e converte isso num hash MD5, tá? Então esse código aqui é único, ninguém nunca vai saber que código é esse. Só quem vai saber isso é o usuário que está recebendo o e-mail. Eu não guardo esse código no banco de dados da retaguarda e muito menos no banco de dados local, lá no SQLite, tá? Eu só mando esse código por e-mail e pronto. Só o usuário tem acesso a ele, tá? Daí eu crio aqui o corpo do meu e-mail, é um corpo HTML, como você está vendo aqui. Começo com HTML, finalizo com HTML, coloco aqui alguns parágrafos, né? Olá, objeto.nome fantasia. Parabéns pelo seu cadastro na aplicação T2TI Pegasus PDV. Informe o seguinte código na aplicação, daí eu passo aqui o código, atenciosamente equipe T2TI. Daí eu chamo o método enviar e-mail que está em biblioteca, tá? E para este método eu passo aqui o assunto, passo o e-mail da empresa e o corpo que eu acabei de montar aqui em cima, tá? O que é que faz esse método enviar e-mail? Aqui em biblioteca, ó,
o método enviar e-mail, a fonte está aqui em cima, este link, tá? Você pode acessar esse link aqui para ver como é que esse método foi implementado lá. Só copiei, colei e adaptei aqui para a gente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui para enviar o e-mail é carregar as configurações do e-mail de um arquivo INI, tá? Esse arquivo INI você vai receber no repositório. Ele está dentro de back-end, fontes, back-end, arquivos config, tá aqui ele, ó. Daí dentro desse arquivo INI você vai ter aí um from, um BCC list, um host, uma porta, um username e uma password, tá? O que foi que eu fiz? Eu criei uma nova conta lá no Gmail, tá? Tipo, confirme a T2T e confirmar código@gmail.com. Eu criei só para isso, para ficar enviando esses códigos para o usuário, tá? Daí, neste arquivo INI, se você criar essa conta no Gmail, se você já tiver uma conta no Gmail, né? Você vai colocar aqui, ó, qual é o endereço da conta, tanto aqui como em username, tá? Esse cópia oculta aqui é se você quiser mandar uma cópia oculta para um outro Gmail ou para um outro e-mail, né, para você ficar controlando esses envios dos e-mails. O host é fixo, é esse endereço aqui, a porta também é fixa, tá? E aqui é a sua conta e a sua senha, tá bom? Criando a conta no Gmail, tem uma opção de segurança lá que você tem que marcar, que é permitir aplicações menos seguras acessando o Gmail. Se você não marcar essa opção aí, não vai dar certo, vai dar um problema, vai dar um erro quando você tentar enviar o e-mail utilizando o SMTP pelo Gmail, tá? É bem facinho de fazer assim, né? Então, eu fiz dessa forma. Agora, especificamente para o PHP, né? O PHP tem uma função meio, que não precisa você utilizar o SMTP. Então, no PHP você pode usar esse cara aí, não tem problema nenhum. Se você já trabalha com PHP, provavelmente você já tem uma função dessa pronta na sua aplicação, né? Então, utiliza essa função aí, que tá valendo, tá? Certo, por que eu estou utilizando um arquivo INI aqui? Porque eu estou fazendo 5 servidores, né? Então, para padronizar algumas coisas, né? No caso eu estou utilizando o arquivo INI, tá bom? Como nós estamos utilizando a CBR Monitor e já vimos como utilizar ou como trabalhar com arquivos INI, tá valendo, tá tranquilo, tá? Então, desse arquivo INI, eu vou carregar os dados dele. O meu arquivo INI que está com os dados, né, da minha conta, está dentro da pasta T2TI, ó, T2TI, config e-mail INI. Eu vou subir esse arquivo para o servidor apenas e não coloco no repositório. Mesma coisa você faz. Esse arquivo onde tem as configurações da conta, você não sobe para o seu repositório, tá? Sobe apenas para o servidor, beleza? Muito bem. Então, eu carrego todos os dados aqui do arquivo INI, instancio um PHP mailer, tá? Coloco aqui que o mailer vai ser SMTP, segurança TLS, tem autenticação sim, a porta, o host, username, password, e um e-mail HTML. No adicionar endereço eu coloco o destino, que eu mandei ali na assinatura do método, o from que eu carreguei do arquivo INI. No subject eu coloco o assunto e no content eu coloco o corpo, tá? Daí eu mando aqui, ó, mail.message.html content, tá? E aí ele vai mandar o e-mail para o usuário. Pronto, só isso mesmo. Mais detalhes você pode ver neste link que eu coloquei aqui, tá bom? Retornando aqui então, mandei o e-mail para o cara com o código. Ele vai pegar o código, vai colocar lá na telinha para confirmar, né? Quando ele colocar o código na tela, eu vou consumir esse método aqui, ó, conferir código confirmação. Como é que eu faço? De novo eu gero o código aqui, daí eu verifico se o código que eu gerei é igual ao código que ele recebeu. Se for, eu procuro pela empresa, daí eu vou colocar na empresa agora registrada igual assim, a data do registro, a hora do registro e vou salvar isso aí no banco de dados, retornando essa empresa que foi salva lá para o cliente. Pois ao chegar lá, esses dados também serão gravados no banco no SQLite lá, né, no banco do front-end, registrado sim a data e a hora do registro, tá? E dessa maneira nós liberamos o acesso para a aplicação para o cara utilizar, tá? Dessa maneira então que nós fazemos o registro do usuário utilizando aqui o servidor PHP.